Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube FI em parceria com a Diarista Investidora. Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que a gente está fazendo analisando a carteira da Vera, a Diarista Investidora, e sugerindo algumas possíveis alterações e pontos de melhoria para lembrar que todo mundo, mesmo iniciante ou mesmo pessoa que já investe há algum tempo, sempre tem o que pode melhorar, trazendo então nossos insights de visão de mercado, análise de fundos imobiliários e debatendo também com a Vera com as questões do investidor, pessoa física, pessoa real, quais são as dúvidas que ela tem, as dificuldades e até mesmo as opiniões que ela tem a respeito de alguns fundos específicos e alguns segmentos. Então, para estar aqui comigo hoje, ninguém mais do que a diarista investidora e também o Danilo Barbosa, o diretor do Research do Clube FI. Então, vou trazer eles aqui para a gente começar. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Boa tarde, Alana. Boa tarde ao Danilo. E mais uma vez, obrigada, gente, por mais um vídeo aqui, aceitando de bom grado a ajuda de vocês. Eu percebo que já tem uma melhora significativa na minha carteira, a taxa dela mais colorida, mais bonitinha. Mas ninguém melhor do que vocês para estar aí ajudando, dando uma força. Boa. Nossos dois primeiros vídeos a gente vai colocar até aqui na tela sobre o que foi falado, mas basicamente a gente fez o acesso na sua carteira, demos uma observada na distribuição, até quando ela estava um pouco mais concentrada, né, Vera? Aí você veio fazendo alguns ajustes, tomando algumas decisões e olhando também com base as recomendações e começou a mudar um pouco, inclusive, o resultado da sua carteira. Daqui a pouquinho a gente vai colocar ela aqui na tela para todo mundo ver a sua carteira e também palpitar aí nos comentários o que eles acham, né, da sua carteira. E em termos de resultado, pelo que eu vi, vem melhorando também. E acho que essa é a grande magia aí dos fundos imobiliários, né, essa questão da renda recorrente todos os meses que vem tornando a sua carteira positiva, apesar de que, se a gente considerar os resultados sem distribuições, ela está levemente em queda. Claro, nos últimos dias a gente observa aí uma queda relevante no índice, né? Teve uma valorização expressiva no ano passado e agora começou com essa abertura de curva. Os fundos imobiliários vêm mais lateralizado com tendência de queda, né? Tendo em vista essas altas das taxas da curva longa. E só que no fim do dia você está com um resultado positivo ali de quase 5% desde que você começou, incluindo todos os dividendos. Então, tudo bem, tem muita coisa ainda olhando aqui para melhorar na carteira, mas eu vejo que está num excelente caminho aí que você está trilhando, nesse caminho da diversificação, que a gente pode chamar aqui, que estava no caminho da concentração, agora você está no caminho da diversificação. E melhoria também de ativos, né? A gente já vê que já não tem mais nada assim, eu estava até olhando aqui antes, nada aquela, assim, nossa, corram para as colinas como tinha antes alguns fundos que você fez em termos de trocas, né? E aí o que a gente tinha falado bastante, inclusive fazendo já o gancho para esse vídeo, foi sobre um segmento que você tinha bastante preconceito, eu queria que você falasse sobre, e que você estava em dúvida entre... receio, não preconceito. E que você fez ali até uma escolha, né, com base em algumas análises, e restou dois fundos, e aí você resolveu investir em um desses fundos. Se você puder contar a sua experiência para a gente, para todo mundo também, né? Sim, Danilo. O setor que assim, eu jamais queria colocar novamente na minha carteira é o setor de lajes, né? Sempre deixei isso muito claro. Só que, aproveitando a dica de diversificação, eu tinha concentração de ativos na minha carteira com 17%. Vocês viram, isso já caiu um pouco. Se a gente der uma olhada, já caiu. E tá, então vamos lá, vamos dar uma diversificada. Esse setor vai entrar, mas agora que ativo. E aí eu fiquei em dúvida entre o HGRE e o TEP11. O HGRE tem bastante imóveis, é um ponto muito positivo, mas eu achei o dividend yield dele bem menor. O TEP, ele está com o dividend yield agora não recorrente, eu tenho consciência disso, porque ele fez uma venda com lucro e lucro vai parar no bolso dos cotistas. Mas ele tem uma pegada que eu gosto bastante, que é por exemplo, reformar imóveis classe B e vender e embolsar o lucro, né?
Com isso, ele diminui a alavancagem, lucra, enfim. E aí eu escolhi o TEP, tem só 4 imóveis no momento, mas eu acredito que vai crescer. Certo, certo. Perfeito. Aí na sua análise sobre a estratégia, eu acho que você foi bem cirúrgica ali no que fala de estratégia dos fundos. Realmente o Telos tem essa estratégia de um pouco mais de giro de ativo, a tese do retrofit, né? O que é retrofit? Quando o fundo faz a compra, ele tem consequentemente, uma certa maioridade ali dentro do condomínio em termos de voto. Então, ele é majoritário, né? Como se fala em termos de percentual de participação dentro do fundo, e por isso que ele também tem menos ativos, né? E também é um fundo que é um pouco menor ali, se for em comparação com a HGRE. E quando a gente olha em termos de classe, ele também olha mais para a classe B, porque ele quer justamente trazer esse expertise dele de melhorar o ativo em termos de classe. E aí você foi muito bem na parte do dividendo, né? Todo mundo acaba olhando, se eu estou comparando dois fundos que são meio parecidos, eu tenho que olhar aquele que me embolsa mais lucro? Sim, mas é a última análise. E apesar de você ter comentado como uma primeira análise, eu vi que você também fez todas as outras análises. Em termos de dividendo, realmente tem o Telos, um não recorrente da venda do condomínio São Luís, que foi uma venda recente, e uma estratégia justamente que foi executada em linha com a estratégia principal do fundo de melhorar e vender. Quando a gente olha a vacância, também importante, no Telos uma vacância bem mais baixa em comparação ao HGRE, que tem uma tese bem diferente do Telos. O HGRE teve essa tese de retrofit ali no Martiniano, mas ele tem uma localização muito mais secundária em termos de ocupação. Ele é mais vago, né, em comparação ao Telos, porque no Telos a gente tem uma melhor localização, mesmo que os dois estejam olhando para a classe mais B. No caso do HGRE também é bem segmentado em termos de participação, tem prédios que ele tem maioria, 100%, tem prédios que ele tem menos que 50%, mas na maior parte também ele é majoritário. E quando a gente olha dividendo, o que às vezes não está muito na conta dos investidores é o resultado acumulado, que apesar do dividendo distribuído do Telos ter sido maior agora, o HGRE também tem um resultado acumulado importante. E quando a gente olha os últimos 12 meses, o dividendo é igual. Então, é muito comum os investidores acabarem olhando o dividendo, o último dividendo, até olhando se tem não recorrente ou não, mas não olhando num espectro um pouco mais longo, onde a gente olha 12 meses, onde o fundo já executou algumas estratégias de recebimento, né, de não recorrentes, né? Então, os dois ali têm não recorrentes dentro das suas últimas distribuições, e o dividendo é muito próximo de 8,5%, 9% nos últimos 12 meses. O que acho que afugenta muito os investidores por não pagar os 12%, 1% ao mês ali dos fundos de CRI, e é uma estratégia totalmente diferente, né, no fundo de papel. Mas eu acho importante olhar também essa questão que o fundo de tijolo ele possui essa questão da valorização patrimonial, quando frente ao fundo de CRI, o patrimonial deveria se manter flat, né? A gente tem uma questão de marcação, mas não deveria movimentar tanto. No caso do fundo do tijolo, imóveis bem localizados e uma estratégia mais ativa costumam valorizar mais do que a inflação, né? No papel é tudo muito bonito, né? Mas às vezes na prática você tem algum ciclo imobiliário que pode prejudicar a estratégia um pouco do gestor. Mas para só não ficar eu falando aqui o vídeo todo, quero que a Ana também comente. E você comprou o Telos e depois a Vera pode comentar que comprou o Telos e qual que foi o principal ponto ali, sem falar do dividendo, falar mais sobre localização, falar sobre esse tipo de estratégia. Queria que a Vera também comentasse. Manda aí, Lana. Mais algum ponto? Boa. Sim. Falando um pouco mais desse segmento, né? Porque realmente as lajes corporativas dentro do IFIX, se a gente olhar todos os segmentos, separar todos eles recebíveis, separar shopping center,
enfim, fundos de varejo. O de lajes corporativas está sempre ali um pouco atrás, então tá com o dividend yield ali um pouco abaixo e o PVP também bem abaixo da média do IFIX. Então é um segmento que está um pouco atrás. O que, por um lado, é o que às vezes afugenta as pessoas, cria um certo receio, né, Vera, de ver, pô, o fundo às vezes não paga muito, tem vacância, esse segmento parece que não anda. É aquela eterna tese de amanhã, né? Não, uma hora vai vir, uma hora vai vir. Mas, assim, realmente, enquanto não começou a caminhar e tracionar esse segmento, ele apresenta uma boa oportunidade de alocação como um percentual pequeno da carteira de diversificação para que no longo prazo, afinal a gente investe pelo longo prazo, uma hora esse segmento ele acompanhe o restante dos outros segmentos do IFIX. Afinal, a gente veio de um período aí bem conturbado de pandemia, né? Muitas empresas entregando escritórios, entregando grandes lajes, aumentou a vacância. Mas olhando segmentado nas principais regiões, principais centros corporativos do Brasil, que são aqui em São Paulo, e dentro de São Paulo, ali, o coração da Faria Lima, por exemplo, uma região que, mesmo nos piores momentos da pandemia, não teve tanta vacância, não teve tanta entrega de escritórios, e o preço segue sendo pressionado trimestre a trimestre, ou se mantém estável, ou até mesmo se eleva. Então, a gente ter fundos dentro de um segmento que às vezes não caminha tão bem quanto outros, é importante a gente selecionar aqueles que tenham os melhores ativos, porque a gente pode olhar o segmento como um todo, porque ele é uma média, mas a gente tem pequenos destaques ali dentro desse segmento. Eu vejo que esses fundos que você analisou são alguns deles, que têm boas gestoras, com estratégias diferentes, mas que se destacam ali dentro da sua, cada um dentro da sua estratégia. E então é um momento legal para você abrir uma posição dentro desse segmento que agora, pós-pandemia, tem começado, os números estão nos mostrando que tem voltado mais o trabalho presencial, mais uma pressão das empresas para que os funcionários voltem a ocupar seus escritórios. E as empresas não querem, então, ter um escritório em qualquer lugar. Principalmente empresas de setor financeiro querem estar no melhor CEP aqui da cidade, por exemplo, de São Paulo. Então, isso gera também um aumento da demanda e provavelmente um aumento de preço dos aluguéis, que se reflete em dinheiro no bolso do cotista daqueles que têm os fundos, que têm os imóveis nessas principais regiões. Então, acho que esse é o principal ponto. Dentro desse segmento, escolher os melhores fundos, que são aqueles que têm boas gestoras, alinhadas com o interesse do cotista, e também que tenham imóveis bem localizados, com um bom padrão construtivo e uma sustentabilidade dos dividendos. Porque mesmo tendo um não recorrente ali, o TAF, por exemplo, ele fez essa venda importante aí do condomínio São Luís, mas ele já adquiriu um condomínio na Faria Lima, já apresentou propostas de melhoria, que é abrir ali uma nova via, melhorar acesso, melhorar o tráfego. Então já tem um novo projeto para levar daqui para frente. Então teve esse não recorrente agora, o dividendo vai cair, mas ele já tem um novo projeto que pode ser que lá na frente, o próximo desinvestimento, com o mercado aquecido é muito provável que aconteça, eles também consigam gerar mais não recorrentes. Então ter essa sustentabilidade de não só vender um ativo, distribuir o lucro e é isso aí, vai acabar com os ativos do fundo, não, eles estão sempre apresentando uma nova proposta de reciclagem e de manter esses investimentos ativos. Então, isso também é importante. Isso mesmo, Lana. E assim, o que eu pesquisei é que, por exemplo, o gestor, eles fazem o seguinte, né? Eles compram o edifício classe B, fazem melhoria nesses empreendimentos, abre vias... como eles falam, eles quebram o muro mesmo, quando tem essa possibilidade, abre acesso para Marginal Pinheiros, para ruas estratégicas. Então, com isso, eles melhoram a viabilidade de chegada e saída desses empreendimentos, o que, claro, chama a atenção, porque qualquer minuto que você ganha no trânsito de São Paulo é muito válido. Eles também aproveitam espaços, por exemplo, que antes não eram monetizados dentro do prédio, eles aproveitam, se der para pôr um café, eles põem um espaço, enfim. Então, eu até lembrei, né, dos espaços do shopping, porque a gente vai um mês no shopping, o corredor está vazio. Aí no outro mês, a gente vem, tem lá um quiosque de alguma empresa, porque eles resolveram rentabilizar aqueles metros quadrados ali, que antes não trazia receita, não gerava receita. E também eu vi que tanto o HGRE como o TEP, eles têm aquela tese de, a cada fechamento de semestre, distribuir ali o que sobrou, né, do lucro, que é obrigatória, pelo menos a cada 6 meses, distribuir 95% do lucro caixa líquido, e que a cada fechamento de semestre, tanto o HGRE como o TEP, me corrijam se eu estou errada, eles têm essa tese de distribuir um pouquinho a mais, que é justamente o que ficou ali no fechamento do semestre. Mas realmente a gestão do TEP me chamou a atenção e também nesse momento, se eu não me engano, a vacância está zerada com essas estratégias deles.
Ah, e outro Legal. ponto, como a cota está conseguindo se manter valorizando, então fica melhor para o fundo emitir, possivelmente, se eles quiserem, fazer uma emissão de cotas, porque não vai ser aí abaixo, tão abaixo do valor, para crescer mais. Muito bom. E um ponto que a gente não falou, que foi sobre a alavancagem, né? Desses fundos esse fundo que você escolheu, ele praticamente ele é muito pouco alavancado. Mas mesmo que ele tivesse alguma alavancagem, ele tem ali o preço mais próximo do valor patrimonial, como você mencionou. E isso é trigger, e trigger da Faria Lima é divisor de águas para você fazer uma emissão ou não. Então, claro, a gente tem observado algumas aberrações de emissão de cotas muito abaixo do valor patrimonial, mas o mercado ele vem respondendo de maneira dura quanto a essas emissões que não são tão vantajosas assim para o cotista. E eu queria que a Alana colocasse na tela aí a sua carteira, e eu estou olhando aqui que você comprou o Telos e a cotação caiu um pouquinho. Eu não sei isso te gerou uma insegurança, como é que foi? Porque você comprou no momento que as cotações, de maneira geral, estavam em queda. Então, é natural que caia um pouco. Aí, comenta um pouquinho sobre. Então, eu comprei, não estava tão barato não, viu? Depois que eu comprei que caiu. Poderia ter deixado para comprar depois, né? Mas eu comprei quanto que ele estava? Cadê? Ele está aqui, tadinho. Você comprou, se não me engano, às 94,48, né? O meu preço médio agora, porque eu já fiz 2 compras. Eu comprei 2 cotas, Tá. depois eu comprei mais 4. Aí o meu preço médio, acho que deu uma subidinha, foi. Porque a primeira compra acho que foi mais em conta. Não lembro, eu sei que o meu preço médio agora é 94,48. E agora ele está para 94,5. Se tivesse dinheiro para comprar agora, seria bom diminuir o preço médio. A gente fica de spoiler por próximo vídeo, a gente comentar sobre essa questão de comprou e caiu, e a gente falar um pouco também sobre o momento atual de mercado, que é muito natural acontecer isso, porque as cotas estão em baixa. E aí fica aquela sensação, vou comprar depois, e aí acaba acontecendo o quê? Perdendo o time. Mas essa fica para o próximo vídeo, só dando um panorama final. Se a Lana quiser dar um zoom também só um pouquinho maior aí na carteira da Vera, e a gente passar pelos ativos aqui. Então, você está aí com uns 36% de recebíveis, né? Então, esse percentual é um pouco maior do que tinha antes. Se não me engano, você estava com muito mais tijolo, né? E híbridos também. A inclusão do Telos com 2% aí de participação dentro da sua carteira, inaugurando o segmento de lajes, né? Perdeu a questão do... E aí, só para deixar bem aqui, não é porque o segmento existe que você tem que pulverizar e investir nesse segmento. A gente olha muito mais a estratégia, e para as pessoas que estão assistindo não confundirem que, existe o segmento residencial, eu tenho que investir no segmento residencial para diversificar a minha carteira. A gente tem 4 ou 5 principais segmentos que têm muito mais com um segmento mais desenvolvido em termos de participação no IFIX, em termos de relevância, e esses segmentos, na nossa visão, são prioritários para uma carteira iniciante. Então, você deixar de ter lajes, você deixar de ter galpões, deixar de ter recebíveis, deixar de ter shoppings, nesses principais segmentos onde você já tem um histórico de gestão ativa para você olhar. Então, não é porque o segmento existe que você tem que alocar. A gente só fez esse acesso na carteira da Vera porque ela realmente estava muito concentrada em poucos segmentos, e é uma carteira saudável, uma carteira que é muito mais resiliente às variações, né? Muito mais nesse momento que a gente está falando agora, são as carteiras diversificadas. Sim, com certeza. Melhorou, sim, bastante. Muito. Boa. Eu tinha ativo que estava 17%. Certo, e agora o maior, acho que se não me engano, entre 15% e 16%, que ainda é a participação naqueles fundos que você deve ter iniciado a sua jornada aí no
nos FIIs, e se bem que o fundo que tem mais participação é o GARI 11, que possui uma estratégia aí já diversificada dentro dele entre renda urbana e logístico. Então, esse até está um pouquinho perdoado você ter uma percentual um pouco maior, porque ele intrinsecamente possui aí duas estratégias distintas entre segmentos. Mas eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. E, Ilana, o que você acha que a gente pode deixar para o próximo vídeo aí, para o pessoal deixar os comentários também, sugerir sugestões para a gente poder colocar dentro, né, desse espaço dentro da Vera, trazer dúvidas, que são, por mais que não, minha dúvida é muito boba, não, toda dúvida ela é muito pertinente para quem tanto já é experiente ou está começando. Maravilha, Danilo. Acho que uma que você já falou, que é muito importante, é realmente saber o que fazer depois que o fundo cai. Afinal, ela está falando um pouco aqui do TEP, que entrou na carteira da Vera. O fundo está aí quase no patrimonial, já vem há algum tempo subindo. Provavelmente em breve vai ter uma nova emissão. E ele está com esse dividendo mais alto, não recorrente. Nem todo investidor, a gente sabe, é que nem a Vera, que acompanha o relatório gerencial, acompanha a estratégia do fundo e sabe que na metade do ano vai diminuir o rendimento e vai passar a pagar menos. A hora que esse dividend yield tá vindo R$1 vier 65 centavos no mês seguinte, pode apostar que essa cotação provavelmente vai cair, a gente vendendo, achando que o fundo tá indo mal, enfim. E essa cotação provavelmente vai cair. É um fundo que está na carteira da Vera, a gente já consegue visualizar esse movimento. E aí, nessa hora ela compra mais no fundo, ela espera, ela vende, o que ela faz? Então a gente pode abordar isso porque é natural dos movimentos de mercado, que são também oportunidades para o investidor. Perfeito, e perfeito. O segundo ponto aqui, que o pessoal já perguntou, mas acho que hoje não vai dar tempo, é falar sobre o famoso, o tão questionado VIUR 11. O que fazer com esse fundo na carteira? Então, beleza. Então, vamos deixar esses dois temas principais para o próximo vídeo. E também, se aparecer nos comentários novos temas, a gente vai encaixando e respondendo todo mundo. Quer falar mais aí, Vera? Não, vamos deixar para o próximo vídeo. Tá bom, é que eu ia falar algo aqui, mas eu quero deixar para o próximo vídeo. É uma estratégia aqui que eu já tinha pensado de fazer. Então vamos deixar todo mundo curioso e nos vemos aí nas próximas semanas. Bom, pessoal, e só para lembrar aqui, essa plataforma onde a Vera cadastrou seus fundos imobiliários e está acompanhando a carteira dela, a rentabilidade, é dentro do Clube FI, que é uma plataforma que você pode usar gratuitamente para cadastrar a sua carteira, colocando seus preços de compra, você tem ali automaticamente quantos fundos renderam, quanto você ganhou até hoje, tanto em dividend yield quanto na própria rentabilidade da carteira. Aqui vem tudo resumido para você. E para quem quiser também ter recomendação de investimentos, acompanhar mais alguns vídeos em análise de vídeos dentro do Clube FI, a Vera tem um cupom para quem quer assinar o Clube FI com mais desconto. Isso aí, pessoal. Para você que deseja ter uma carteira onde você possa estar acompanhando o seu preço médio, a evolução, né? Tem ali uma... Como que eu posso dizer? Me ajuda aí, Danilo, que fugiu da mente. Mas uma comparação, né? Frente ao IFIX também, da sua carteira, frente ao IFIX. E é gratuito, mas se você quiser ter algumas ferramentas, né, que vão ajudar a fazer melhores investimentos, como carteiras recomendadas, como também análise, então tem um cupom de desconto para quem quiser aí assinar a plataforma e ter mais recursos, né, avançados para estar gerindo melhor a sua carteira de investimentos. E tem cupom, né, com link de desconto na descrição. Beleza. E exatamente, além de ter mais ferramentas desbloqueadas aí do clube, ter acesso a todo o research, a gente inaugurou recentemente o vídeo análises, que faz as análises dos relatórios em vídeo, para você que talvez não tenha tanto tempo para ficar lendo, né, ali os documentos, nós fazemos as análises também em vídeo. Mais alguma coisa? Até a próxima. Vamos deixar para o próximo. Tá bom. Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima, gente. Ilana e Danilo, muito obrigada.